Capítulo 1. Ecos do asfalto. A BR-222 se estendia à minha frente como uma cicatriz aberta no corpo quente do Tocantins. Eram 7 da manhã. O sol queimava o painel do meu Scania vermelho, o andarilho, modelo 1998, velho de guerra, marcando 300 no ano. Mas o calor que me consumia não vinha do sol, vinha de dentro. Aquele tipo de calor que nem o vento sabe esfriar. O rádio quebrado fazia do silêncio o meu melhor companheiro. Sempre disse que nasci para a estrada. Mentira. Foi o jeito que encontrei de fugir. A estrada não foi escolha, foi castigo e refúgio ao mesmo tempo. Fugi de Anápolis, dos olhares que me julgavam, dos convites de família que eu não queria aceitar e de uma vida que não me cabia mais. No asfalto, ninguém pergunta nada. O ronco do motor responde por mim. O caminhão virou minha casa, minha prisão, meu confessionário. Cada quilômetro era uma lembrança enterrada, e cada placa parecia um aviso para não olhar para trás. Posto Boa Esperança, 3 quilômetros. Li a placa e decidi parar. O corpo pedia café e a alma silêncio. Encostei o caminhão, desci, sentindo o chão quente sob as botas. Entrei no restaurante de beira de estrada, o tipo de lugar onde o cheiro de feijão com alho é igual em qualquer canto do Brasil. Pedi um PF simples, arroz, ovo, feijão e bife. E sentei perto da janela, vendo os caminhões passarem devagar lá fora. O garfo ficou suspenso no ar quando a vi. Não era miragem, mas parecia. Ela estava encostada na porta do banheiro feminino, do lado de fora do restaurante, fumando um cigarro barato. Cabelos tingidos de loiro, com a raiz escura aparecendo. Rímel borrado, como se tivesse chorado ou dormido pouco. Roupas justas demais. Salto alto gasto. Uma bolsa pequena pendurada no ombro. Jovem ainda. Não devia ter nem 23 anos, mas os olhos eram velhos. Velhos como os meus. Ela percebeu que eu estava olhando e jogou o cigarro no chão, pisando com força. Entrou no restaurante com passos firmes, mas cansados. Sentou-se no balcão, pediu um café e ficou mexendo no celular, a tela rachada refletindo a luz fraca do lugar. Terminei de comer em silêncio, mas não conseguia parar de olhar para ela. Não era atração, era reconhecimento. O tipo de olhar de quem vê no outro o mesmo vazio que carrega dentro. Paguei a conta e saí. O sol agora estava mais alto. O calor sufocante. Fui até o caminhão, abri a porta da cabine e fiquei ali parado, com um pé no estribo, sem saber direito o que fazer. Foi quando ouvi a voz dela. Vai para onde? Virei. Ela estava a alguns metros de distância, braços cruzados, me encarando com uma mistura de curiosidade e desafio. Palmas, respondi, sem saber por que estava respondendo. Leva carona? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por uns segundos medindo a situação. Sabia o que ela era. Ou melhor, sabia o que a vida tinha feito dela ser. E sabia também que aquela pergunta não era inocente. Mas havia algo no jeito dela, uma fragilidade escondida atrás da pose dura, que me desarmou. Sobe, falei, abrindo a porta do carona. Ela subiu sem hesitar, jogou a bolsa no chão e se acomodou no banco como se já conhecesse a rotina. Cheiro de perfume barato, misturado com cigarro, invadiu a cabine. Liguei o motor. O ronco do andarilho ecoou pelo estacionamento vazio. Como é seu nome? Perguntei já na estrada. Larissa. Eu sou Carlos. Ela assentiu, olhando pela janela. O silêncio voltou, mas era pesado. Um silêncio cheio de coisas não ditas. Depois de uns 20 minutos rodando, ela perguntou: Você tem família? A pergunta me apertou o peito. Tive. E agora? Agora só tenho a estrada. Ela virou o rosto para mim, curiosa. Fugindo de quê? De mim mesmo, acho. Respondi sincero demais para meu próprio gosto. Ela deu um sorriso amargo. Então a gente está no mesmo barco. O andarilho seguia pela BR-222, cortando o Tocantins sob o sol escaldante. O asfalto tremia com o calor, criando miragens no horizonte. Eu segurava o volante com as 2 mãos, tentando não pensar demais. Mas era impossível. Larissa começou a falar, devagar, como quem testa o terreno antes de pisar.
Eu vim de São Paulo. Vim com um cara que prometeu emprego, carteira assinada, essas coisas. Ela riu, mas o riso saiu sem graça. Acabei num lugar que eu nem imaginava que existia. E quando quis sair, já era tarde demais. Apertei o volante com mais força. E agora? Tá voltando? Não sei para onde eu tô indo, para ser sincera. Só sei que não dá mais para ficar. Olhei para ela de relance. Tinha lágrimas nos olhos, mas ela não deixou cair nenhuma. Tem alguém te esperando em algum lugar? Perguntei. Ninguém me espera há muito tempo, Carlos. Aquela frase me acertou em cheio, porque era exatamente assim que eu me sentia. Ninguém me esperava. Ninguém ligava se eu voltava ou não. A estrada era tudo que eu tinha e, ao mesmo tempo, era tudo que me destruía. Rodamos mais uns quilômetros em silêncio. O sol começava a descer, tingindo o céu de laranja e rosa. Larissa encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Não sei se dormiu ou só fingiu dormir para não ter que falar mais nada. Eu continuei dirigindo, mas algo dentro de mim tinha mudado. Não sei se foi compaixão, solidão ou só cansaço de carregar o peso sozinho. Mas naquela cabine apertada, com o ronco do motor e o cheiro de diesel, eu senti que talvez, só talvez, a gente pudesse se salvar um pouco, ou pelo menos tentar. Quer que eu continue com o capítulo 2? Tentar novamente, continue, e alongue o próximo capítulo 2, o peso do silêncio. A noite caiu rápido sobre a BR-222, como sempre cai no interior. Um segundo o céu está cor de fogo, no outro já é breu. As luzes do andarilho cortavam a escuridão e o asfalto refletia o brilho fraco dos faróis. Larissa continuava encostada no vidro, os olhos fechados, a respiração lenta e pesada. Não sei se ela dormia de verdade ou só fingia para não ter que encarar a realidade. Às vezes a gente finge dormir para não ter que sentir. Olhei para o painel. Eram quase 9 da noite. Tinha rodado pouco mais de 150 quilômetros desde que ela subiu no caminhão. A carga que eu levava, telhas de fibrocimento, estava bem amarrada na carroceria. Mas meu peito parecia desmoronar a cada curva. Não conseguia parar de pensar nela, no jeito que falou, no vazio que carregava. Era um vazio parecido com o meu, mas de outro tipo. O meu era feito de ausência e culpa. O dela era feito de sobrevivência e desistência. Resolvi parar. Precisava de um café, de um cigarro, de ar, de qualquer coisa que me tirasse daquele sufoco silencioso. Posto São José, 2 quilômetros. A placa surgiu na lateral da estrada, iluminada pelos faróis. Diminui a marcha e fui reduzindo até parar no estacionamento do posto. Era pequeno, com uma lojinha de conveniência e 2 bombas de combustível. 3 caminhões já estavam estacionados, os motoristas provavelmente dormindo nas cabines. Desliguei o motor. O silêncio foi imediato e pesado. Larissa abriu os olhos devagar, desorientada. "Onde a gente tá?" perguntou a voz rouca de sono. "Posto São José. Vou tomar um café. Quer descer?" Ela esfregou os olhos e olhou pela janela. Ficou em silêncio por uns segundos, como se estivesse calculando alguma coisa. "Tô com fome", disse, enfim. "Então vem, eu pago." Ela me olhou com desconfiança, mas não recusou. Descemos do caminhão. O ar da noite era úmido e quente, grudava na pele. O cheiro de diesel se misturava com o de capim seco e terra molhada. Entramos na lojinha, que tinha aquele cheiro de fritura velha e café requentado. Um rapaz magrelo, de uns 20 e poucos anos, estava atrás do balcão mexendo no celular. "Boa noite", cumprimentei. Ele levantou os olhos, acenou com a cabeça e voltou para o celular. Larissa foi direto até a geladeira de bebidas. Pegou uma Coca-Cola e ficou parada ali, olhando as prateleiras como se estivesse escolhendo entre ficar ou ir embora de novo. Peguei 2 salgados e 2 cafés. Fui até o balcão e paguei tudo. "Senta ali", falei, apontando para uma mesinha de plástico perto da janela. Ela obedeceu, mas continuava com aquela postura tensa, como um animal acuado. Sentei na frente dela e empurrei o café e o salgado. "Come." Ela pegou o salgado e deu uma mordida pequena, mastigando devagar, como se cada movimento exigisse esforço.
Bebi um gole do café. Estava horrível, mas estava quente. Você não vai perguntar nada? Ela disse de repente, me encarando. Perguntar o quê? Sei lá, o que eu faço, por que eu tô sozinha na estrada, essas coisas. Dei de ombros. Não é da minha conta. Todo mundo pergunta. Eu não sou todo mundo. Ela ficou me olhando, tentando entender se eu estava falando sério ou só sendo educado. Depois de um tempo, ela relaxou um pouco e encostou as costas na cadeira. Você é estranho, Carlos. Pode ser. Caminhoneiro que não quer nada em troca. Isso não existe. A frase saiu com raiva, mas também com tristeza, como se ela tivesse aprendido da pior forma que ninguém faz nada de graça. Eu só tô te dando uma carona e um salgado, Larissa. Não tem nada em troca. Ela desviou o olhar, mordeu o lábio inferior. Ficou em silêncio por um tempo longo, mexendo na lata de Coca-Cola sem beber. Sabe o que é viver sabendo que você é um peso? Disse ela, a voz baixa. Que todo lugar que você vai, alguém está esperando alguma coisa de você e você tem que dar, porque senão você não come, não dorme, não respira. Eu não respondi. Apenas segurei o copo de café, sentindo o calor queimar a palma da mão. Eu tinha 17 anos quando saí de casa, continuou ela, a voz embargada. Minha mãe era usuária. Meu padrasto, bem, ele era pior. Achei que qualquer coisa seria melhor do que aquilo. Ela deu uma risada amarga. Mas eu estava errada. A vida só piorou. Larissa parou de falar, enxugou os olhos com as costas da mão. Respirou fundo, tentando se recompor. Vim parar no interior, numa casa. Disseram que ia ser só um tempo, até juntar dinheiro. Mas nunca dá para juntar nada. Sempre tem uma dívida. Sempre tem alguém mandando. E quando você tenta sair... Ela parou, a voz sumindo. Bom, é melhor nem tentar. O nó na minha garganta apertou. Eu queria dizer alguma coisa, mas as palavras não vinham. O que eu podia falar? Que ia dar tudo certo? Que ela ia conseguir sair dessa? Mentira! Eu sabia que o mundo era cruel demais para promessas vazias. E você fugiu? Perguntei, finalmente. Ela assentiu. Hoje de manhã. Peguei o dinheiro que eu tinha escondido, botei numa bolsa e saí andando. Fiquei na beira da estrada até você parar. Ela me olhou fundo nos olhos. Eu não sei se vou conseguir, Carlos. Não sei se eu sou forte o suficiente. Ninguém é forte o tempo todo. Falei devagar. A gente só finge que é até conseguir ser de verdade. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Você fala bonito para um caminhoneiro. É porque eu também já tive que fingir muita coisa. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Não era desconfortável. Era um silêncio de quem entende o outro sem precisar de palavras. Terminamos de comer em silêncio. Larissa bebeu o refrigerante até o fim e amassou a latinha com as mãos. Um gesto nervoso, repetitivo. Fiquei olhando pela janela, vendo os caminhões estacionados, os motoristas dormindo nas cabines. A estrada era assim. Um lugar de passagem, de gente que não fica, de vidas que se cruzam e somem. Mas talvez, pensei, essa vez fosse diferente. Vamos? Perguntei levantando. Ela assentiu e se levantou também, mas antes de sair, ela segurou meu braço. Obrigada, disse baixinho. De nada. Não, sério, obrigada por não me julgar. Olhei para ela e vi algo que não tinha visto antes. Esperança, pequena, frágil, mas ainda viva. A gente se ajuda, Larissa, é o mínimo que a gente pode fazer. Voltamos para o caminhão. A noite estava fechada, sem lua, só estrelas espalhadas no céu como cacos de vidro. Subi na cabine, ela subiu logo atrás. Liguei o motor e o andarilho voltou à vida com um ronco grave e familiar. Enquanto eu manobrava para sair do posto, Larissa perguntou: "Para onde você está indo mesmo?" "Palmas. Vou entregar uma carga. E depois? Depois eu volto. Sempre volto. Posso ir com você? Até Palmas?" Olhei para ela. "Pode." Ela assentiu e encostou a cabeça no vidro de novo, mas dessa vez não fechou os olhos. Ficou olhando a estrada, as luzes dos postos que passavam, os vilarejos pequenos e escuros. Rodamos mais uma hora em silêncio.
Eu pensava na vida, em como ela vira uma sequência de fugas e recomeços. Pensava em como eu tinha virado um fantasma na minha própria história. E pensava em Larissa, naquela mulher jovem que já tinha vivido mais dor do que muita gente vive em uma vida inteira. Foi então que ela falou, quebrando o silêncio. Sabe o que eu mais queria, Carlos? O quê? Dormir uma noite inteira sem ter medo. A frase me atravessou como uma faca. Um dia você vai conseguir, falei, mas a voz saiu mais embargada do que eu queria. Tomara. Ela fechou os olhos de novo, e dessa vez acho que dormiu de verdade. Continuei dirigindo pela noite escura, com o peso da carga atrás e o peso de uma vida destroçada ao meu lado. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez eu pudesse fazer alguma diferença. Talvez não para todo mundo, mas para ela, talvez sim. Quer que eu continue com o capítulo 3? Tentar novamente e continue e alongue o próximo. Capítulo 3. Fantasmas da madrugada. A madrugada chegou pesada, daquele jeito que só quem roda de noite conhece. O tipo de hora em que o mundo inteiro parece ter parado, e você é o único ser vivo ainda acordado, lutando contra o sono e contra os pensamentos que insistem em voltar. Eram 2:30 da manhã quando passei pela placa. Guaraí, 45 quilômetros. O andarilho ronronava firme, mas eu sentia o cansaço subindo pelas costas, pesando nas pálpebras. Larissa dormia profundamente no banco do carona, a respiração lenta e constante. De vez em quando, ela se mexia, murmurava algo incompreensível, e eu me pegava olhando para ela, tentando imaginar que tipo de pesadelos habitavam aquela cabeça. A estrada estava vazia, apenas eu, o asfalto escuro e o céu cheio de estrelas. Nenhum outro caminhão, nenhum carro. Só o vento quente entrando pela janela entreaberta e o cheiro de terra seca misturado com óleo diesel. Acendi um cigarro. O isqueiro iluminou por um segundo o interior da cabine e eu vi meu reflexo no retrovisor. Barba por fazer, olhos fundos, cabelo grisalho nas têmporas, 52 anos nas costas, mas parecia que tinha 80. A estrada faz isso com a gente. Envelhece por dentro primeiro. Dei uma tragada longa e deixei a fumaça sair devagar pela janela. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo ronco constante do motor. Era nessas horas que os fantasmas apareciam. E o meu fantasma tinha nome, Marina. Marina, minha mulher. Minha ex-mulher, tecnicamente, mas para mim ela nunca deixou de ser minha. Morreu faz 6 anos, mas parecia ontem. Câncer no pulmão. Irônico, porque ela nunca fumou. Eu fumei a vida inteira e fui eu quem ficou. A culpa é uma carga que nenhum caminhão consegue levar. Fechei os olhos por um segundo, só um segundo, mas logo abri de novo, assustado com o próprio cansaço. Não podia dormir. Não agora. Tinha gente dependendo de mim. Olhei para Larissa de novo. Ela estava virada para o meu lado, o rosto relaxado, quase infantil. Difícil acreditar que aquela menina tinha passado pelo inferno. Mas era verdade. Eu via nas cicatrizes invisíveis, no jeito que ela falava, no medo constante nos olhos. E eu? O que eu tinha passado? Lembrei da última vez que vi Marina. Hospital São Lucas, em Anápolis. Ela na cama, magra demais, pele amarelada, olhos ainda brilhantes apesar de tudo. Segurei a mão dela e prometi que ia ficar, que ia largar a estrada, que ia cuidar dela até o fim. Menti. Não consegui. Não aguentei ver ela definhando. Então voltei para o caminhão, peguei mais uma carga e fugi. Quando voltei, 2 semanas depois, ela já tinha morrido, sozinha. O cigarro queimou meus dedos. Joguei ele pela janela e apertei o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu sinto muito, Marina, sussurrei para o vazio. Eu sinto muito, mas o vazio não responde. Nunca responde. Foi então que ouvi o barulho. Um estalo seco, vindo debaixo do caminhão. Depois outro. E mais outro. Merda. Diminui a velocidade prestando atenção. O andarilho começou a puxar para a direita e eu senti o volante vibrar nas mãos. Pneu. Tinha que ser pneu.
Encostei no acostamento, puxei o freio de mão e desliguei o motor. O silêncio voltou, agora ainda mais pesado. Larissa acordou assustada. O que foi? O que aconteceu? Pneu furado. Falei, abrindo a porta. Fica aqui, eu resolvo. Eu posso ajudar. Não precisa. Só vai demorar um pouco. Desci da cabine. O chão estava quente ainda, mesmo sendo madrugada. Peguei a lanterna que ficava guardada atrás do banco e fui até a traseira do caminhão. Apontei a luz para os pneus. Era o segundo eixo, lado direito. O pneu estava totalmente murcho, o aro quase tocando o chão. Suspirei fundo. Trocar pneu de caminhão na madrugada, sozinho, na beira da BR-222, não era exatamente o que eu queria estar fazendo, mas também não tinha escolha. Fui até o compartimento lateral, abri e peguei o macaco hidráulico e a chave de roda. Tudo pesado, tudo velho. Coloquei no chão e comecei o trabalho. Larissa desceu do caminhão. Eu disse para você ficar lá. Falei, sem olhar para ela. E eu disse que posso ajudar. Não tenho o que fazer. É só esperar. Ela não respondeu, mas também não voltou para o caminhão. Ficou ali, encostada na lataria, fumando um cigarro que tinha pego da bolsa. A brasa iluminava o rosto dela no escuro e eu podia ver a expressão cansada, quase derrotada. Comecei a soltar os parafusos. A chave era pesada e eu sentia o esforço nas costas, nos braços. O suor escorria pela testa, grudava na camisa. O calor da noite era sufocante. Você tem família, Carlos? Larissa perguntou de repente. Parei por um segundo, a chave ainda na mão. Tive. O que aconteceu? Morreu. Sinto muito. Voltei a trabalhar, apertando os parafusos com força. Não queria falar sobre Marina. Não agora. Não nunca. Mas Larissa insistiu. Era sua esposa? Era. Faz quanto tempo? 6 anos. Ela ficou em silêncio por um tempo, só fumando e me observando trabalhar. Depois disse, por isso você vive na estrada, né? Fugindo dela. Parei de novo. Dessa vez, olhei para ela. Não tô fugindo dela, tô fugindo de mim. Qual a diferença? Ela eu perdi. Eu abandonei. Larissa deu uma tragada longa e jogou o cigarro no chão, pisando com o salto. A gente é parecido, então. Como assim? Os dois fugindo. Os dois carregando culpa. Os dois achando que não merece ser feliz. A verdade daquelas palavras me acertou em cheio. Fiquei ali parado, segurando a chave de roda, sentindo o peso de tudo. Do passado, do presente, do futuro, que eu não sabia se existia. Você acha que a gente merece ser feliz, Larissa? Ela demorou para responder. Quando falou, a voz estava trêmula. Não sei, mas acho que a gente merece tentar. Terminei de soltar os parafusos e comecei a levantar o caminhão com o macaco. O metal rangia, o caminhão subia devagar. Larissa continuou ali, me observando em silêncio. Foi então que ouvi o barulho de um motor. Virei a cabeça. Luzes se aproximavam pela estrada. Um carro. Vinha devagar, como se estivesse procurando alguma coisa. Larissa ouviu também, e na mesma hora viu medo tomar conta do rosto dela. Carlos, ela sussurrou, a voz tremendo. O quê? Acho que eles me acharam. Meu coração disparou. Quem? Os caras da casa. Eles não iam deixar eu ir embora assim. O carro se aproximava. Era um Gol preto, vidros escuros, som alto tocando sertanejo. Passou devagar ao nosso lado, diminuindo ainda mais a velocidade. Eu conseguia ver 2 homens dentro, olhando para a gente. Larissa se escondeu atrás de mim, agarrando meu braço com força. Não deixa eles me levarem, Carlos, por favor. O carro parou uns 50 metros à frente. As portas se abriram, 2 homens saíram. Um era alto, magro, tatuado. O outro era mais baixo, barrigudo, de boné. Os 2 vinham caminhando na nossa direção. Larguei a chave de roda no chão e fiquei em pé, colocando Larissa atrás de mim. Fica atrás, falei baixo. Carlos, eles são perigosos. Fica atrás. Os homens se aproximaram. O magro vinha na frente, um sorriso torto no rosto. O barrigudo vinha logo atrás, as mãos nos bolsos. Boa noite, chefe, disse o magro, a voz arrastada. Tá precisando de ajuda?
Não, respondi, firme. Tá tudo sob controle. Ele olhou para o caminhão, depois para mim, depois para Larissa escondida atrás de mim. Que coincidência, né? A gente está procurando uma menina, loirinha, bonita, parecida com essa aí. Ele apontou com o queixo. Você não viu ela por acaso? Não vi ninguém. O barrigudo deu um passo à frente. Para de fazer gracinha, velho. A gente sabe que ela tá aí. Entrega ela e a gente vai embora. Ninguém precisa se machucar. Senti a mão de Larissa tremendo no meu braço. O medo dela era real, palpável. Ela não vai com vocês, falei encarando os dois. O magro riu. Ah, é? E quem vai impedir? Você? Eu. Ele deu mais um passo à frente, agora bem perto de mim. Dava para sentir o cheiro de cerveja e cigarro. Escuta aqui, velho. Você não quer problema. Então entrega a menina e a gente esquece que você existiu. Meu coração batia forte no peito, mas eu não recuei. Ela não é mercadoria e não vai voltar para lugar nenhum. O sorriso do magro sumiu. Ele me empurrou com força e eu cambaleei para trás, quase caindo. Larissa gritou, Carlos! O barrigudo avançou para pegar ela, mas eu me joguei na frente, segurando o braço dele. Ele era forte, mas eu era desesperado. Sai da frente, seu merda! Ele gritou, me empurrando de novo. Foi então que peguei a chave de roda do chão. Ergui ela no ar, as mãos tremendo. Não encosta nela. Os dois pararam, me olharam para a chave de roda e riram. Você é louco, velho, disse o magro. Talvez, respondi, mas ela não vai com vocês. O silêncio foi tenso, pesado. Os dois me encaravam, calculando as chances. Eu segurava a chave de roda com tanta força que sentia as mãos doerem. Foi o barrigudo quem quebrou o silêncio. Deixa pra lá, mano. Não vale a pena. Como assim não vale a pena? O magro retrucou. O velho tá armado e a menina não vale tanto assim. Tem outras. O magro cuspiu no chão, me encarou com ódio. Você teve sorte, velho. Muita sorte. Eles voltaram pro carro. Entraram, ligaram o motor e saíram em alta velocidade, as rodas cantando no asfalto, deixando uma nuvem de poeira para trás. Só quando o som do motor sumiu completamente, eu larguei a chave de roda. As mãos tremiam, as pernas tremiam, o corpo inteiro tremia. Larissa estava chorando, abraçada em mim. Obrigada, ela soluçava. Obrigada, Carlos. Segurei ela com força, sentindo o corpo frágil tremer nos meus braços. Tá tudo bem, falei, mas a voz saiu fraca. Tá tudo bem agora. Ficamos ali, abraçados na beira da estrada, sob o céu estrelado, enquanto o vento quente da madrugada secava o suor e as lágrimas. Eu soube, naquele momento, que não havia mais volta, que a partir dali a vida de Larissa era minha responsabilidade e que eu não ia abandoná-la, não como abandonei Marina. Não dessa vez. Quer que eu continue com o capítulo 4? Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 4. O peso da escolha. Ficamos parados na beira da estrada por quase 10 minutos, apenas respirando. Larissa ainda estava agarrada em mim, o corpo tremendo, os soluços vindo em ondas. Eu a segurava, sentindo o peso daquilo tudo cair sobre meus ombros como uma carga de concreto. O que eu tinha feito? Tinha colocado minha vida em risco. Tinha enfrentado 2 homens que claramente não tinham limites. E pior, tinha assumido uma responsabilidade que eu não sabia se conseguiria cumprir. Mas quando olhei para ela, para o rosto molhado de lágrimas, para os olhos cheios de medo e gratidão, eu soube que não tinha feito escolha nenhuma. Tinha apenas feito o que era certo. Eles vão voltar? Perguntei, ainda segurando ela. Larissa se afastou um pouco, enxugou o rosto com as costas da mão. Não sei, disse a voz rouca. Talvez sim, talvez não. Eles não gostam de perder dinheiro, mas também não gostam de chamar atenção. Ela olhou para a estrada vazia. Mas eu não posso ficar aqui. Eles sabem que direção eu fui. Vão me procurar. Então a gente vai ter que sair daqui rápido. Voltei para o pneu. As mãos ainda tremiam, mas forcei elas a trabalhar. Tirei o pneu furado, coloquei o estepe, apertei os parafusos com força. Cada movimento era mecânico,
automático, mas minha cabeça estava longe. Pensava em 1000 coisas ao mesmo tempo, nos homens que podiam voltar, em Larissa, em Marina, em tudo que eu tinha feito de errado na vida. E em como talvez essa fosse minha chance de consertar pelo menos uma coisa. Larissa me ajudou a guardar as ferramentas no compartimento. Trabalhamos em silêncio, os dois tensos, olhando para a estrada a cada ruído que ouvíamos. Quando terminamos, subimos no caminhão e eu liguei o motor. O andarilho roncou de volta à vida e eu senti um alívio momentâneo. "Para onde a gente vai agora?" Larissa perguntou, ajeitando o cinto. "Palmas. Tenho que entregar essa carga amanhã de manhã." "E depois?" Olhei para ela. "Depois a gente vê." Ela assentiu, mas eu vi a incerteza nos olhos dela. E a verdade era que eu também não sabia. Não tinha plano. Não tinha resposta. Só tinha a estrada à frente e uma vontade imensa de proteger aquela mulher que, até ontem, eu nem conhecia. Coloquei o caminhão de volta na pista e acelerei. Eram quase 4 da manhã. O céu começava a clarear no horizonte, uma linha fina de luz cor de laranja separando a noite do dia. A estrada estava vazia, silenciosa, como se o mundo inteiro ainda dormisse. Rodamos por 1 hora sem falar nada. Larissa olhava pela janela, perdida nos próprios pensamentos. Eu fumava um cigarro atrás do outro, tentando acalmar os nervos. O confronto tinha me abalado mais do que eu queria admitir. Não era medo, pelo menos não só medo. Era raiva. Raiva daqueles homens. Raiva do mundo que permitia que pessoas como Larissa fossem tratadas como mercadoria. Raiva de mim mesmo por ter demorado tanto tempo para fazer alguma coisa que importasse. Quando o sol nasceu de verdade, iluminando a estrada com aquela luz dourada e quente, Larissa finalmente falou: "Você não precisava ter feito aquilo, Carlos." "Feito o quê?" "Me defender, arriscar sua vida por mim." Dei de ombros, mantendo os olhos na estrada. "Não fiz nada demais." "Fez sim." Ela virou o rosto para mim. "Ninguém nunca fez isso por mim. Ninguém nunca me defendeu." Não soube o que responder. Continuei dirigindo, sentindo o peso daquelas palavras. Sabe o que é triste, Carlos?" Ela continuou a voz baixa. "É que eu passei a vida inteira achando que não valia nada. Que era só um corpo, um objeto. E todo mundo sempre me tratou assim. Menos você. Você não é um objeto, Larissa." "Eu sei. Mas é difícil acreditar nisso quando todo mundo te trata como se fosse." Ela encostou a cabeça no vidro e ficou em silêncio de novo. Eu queria dizer algo que a consolasse, algo que mostrasse que o mundo não era só dor e sofrimento. Mas as palavras não vinham, porque eu também não acreditava muito nisso. Passamos por Guaraí já com o sol alto. A cidade estava acordando, trabalhadores nas ruas, lojas abrindo, ônibus escolares passando, a vida normal de gente normal. Olhei para Larissa e me perguntei se um dia ela teria uma vida assim, simples, segura, normal. "Tá com fome?" perguntei. "Um pouco. Vou parar no próximo posto. A gente come alguma coisa e segue." Ela concordou com a cabeça. 20 minutos depois, parei num posto Shell na beira da BR. Era grande, limpo, com restaurante e lojinha. Estacionei o andarilho longe dos outros caminhões, num canto mais isolado. Precaução. "Vamos comer rápido e voltar logo", falei. "Tá bom." Entramos no restaurante. Era daqueles self-service simples, com comida caseira, arroz, feijão, carne, salada. Peguei um prato e me servi. Larissa fez o mesmo, mas colocou pouca coisa. Sentamos numa mesa afastada, de costas para a parede. Eu queria ter visão da porta, caso alguém entrasse. Comemos em silêncio. A comida estava boa, mas eu mal sentia o gosto. Minha cabeça estava em outro lugar, alerta para qualquer movimento estranho. Foi quando vi o homem entrar. Alto, forte, camisa social, calça jeans, óculos escuros. Ele parou na porta do restaurante, olhou ao redor devagar, como se estivesse procurando alguém. Meu estômago embrulhou. "Larissa", sussurrei. Ela levantou os olhos do prato. "O quê?" "Não vira agora. Mas tem um cara na porta. Você conhece ele?" Ela ficou tensa, mas não virou. Esperou alguns segundos, depois fingiu pegar o guardanapo e olhou de relance.
O rosto dela ficou branco. É um deles, sussurrou, apavorada. Ele trabalha com o dono da casa. Merda! Ele te viu? Não sei. Não acho. Levanta devagar. A gente vai sair pela lateral. E se ele vier atrás? A gente corre. Levantei, deixei o dinheiro na mesa e segurei a mão de Larissa. Saímos pela porta lateral do restaurante, que dava direto para o estacionamento. Andamos rápido, mas sem correr, tentando não chamar atenção. Olhei para trás. O homem ainda estava dentro do restaurante, mas tinha começado a andar na nossa direção. Ele viu a gente, falei. Corre! Corremos até o caminhão. Abri a porta da cabine, empurrei Larissa para dentro e subi logo atrás. Liguei o motor com as mãos tremendo. O andarilho demorou 1 segundo a mais que o normal para pegar e eu xinguei baixinho. Vamos, vamos, vamos! Larissa gritava. O motor finalmente pegou. Acelerei, saindo do estacionamento em alta velocidade. Ouvi um grito atrás de mim. Olhei pelo retrovisor e vi o homem correndo atrás do caminhão, gritando algo que eu não conseguia ouvir. Ele tá vindo! Larissa gritou. Eu sei! Virei para a estrada sem nem olhar se vinha carro. Buzinas berraram, pneus cantaram, mas eu não parei. Acelerei o máximo que o andarilho conseguia, passando por cima do limite de velocidade, fazendo o caminhão balançar perigosamente nas curvas. Larissa estava agarrada no painel, os olhos arregalados de medo. Eles não vão desistir, Carlos. Eles não vão desistir. Eu sei! Gritei de volta. Continuei acelerando. O velocímetro marcava 110, 120. O caminhão vibrava inteiro, as telhas na carroceria batendo umas nas outras. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Olhei para o retrovisor, nenhum carro vindo atrás, pelo menos ainda não. Acho que a gente conseguiu, falei ainda ofegante. Mas mal terminei a frase, vi um carro aparecer na estrada atrás de mim. Um Corsa branco, vidros fumê, vindo em alta velocidade. Merda! Gritei. O que foi? Eles estão vindo! O carro se aproximava rápido. Era muito mais rápido que o caminhão. Em menos de 1 minuto, já estava na nossa cola, buzinando, fazendo sinal para eu parar. Não para! Larissa gritou. Pelo amor de Deus, não para! Não vou parar! Mas o carro colou no nosso para-choque traseiro, buzinando sem parar. Depois passou para o lado, tentando nos fechar. Segura! Gritei. Acelerei mais, tentando deixar o carro para trás, mas era inútil. Ele era mais rápido, mais ágil. Passou para o nosso lado direito, emparelhou com a cabine. Olhei pela janela e vi o motorista. Um homem de barba, tatuagem no pescoço, cara de poucos amigos. Ele apontou para eu parar, gritando algo que eu não ouvia. Ignorei. Continuei acelerando. Foi quando ouvi o estouro, alto, seco, como um rojão. Eles estão atirando! Larissa gritou, se jogando no chão da cabine. Outro estouro. Dessa vez, eu ouvi o barulho de metal sendo perfurado. Meu Deus! Eles estavam atirando de verdade. Abaixa! Gritei para Larissa. Fica no chão! Ela obedeceu, se encolhendo no espaço apertado entre o banco e o painel. O carro acelerou mais, passou na nossa frente e começou a frear, tentando nos forçar a parar. Mas eu não ia parar. Não podia parar. Virei o volante com força, saindo da pista, jogando o caminhão para o acostamento de terra. O andarilho balançou violentamente, quase tombando. As telhas na carroceria se chocaram com força, algumas se quebrando, mas eu não parei. Continuei acelerando pelo acostamento, levantando uma nuvem de poeira gigantesca. O carro tentou nos seguir, mas perdeu tração na terra. Derrapou, rodou, quase capotou. Aproveitei a confusão e voltei para o asfalto, acelerando o máximo que conseguia. Olhei no retrovisor. O carro estava parado no acostamento, rodas girando no vazio, levantando poeira. A gente tinha conseguido, por enquanto. Eles pararam? Larissa perguntou do chão, a voz trêmula. Pararam. Pode subir. Ela subiu devagar, o rosto pálido, suor escorrendo pela testa. Meu Deus, Carlos, meu Deus, eles atiraram na gente. Eu sei, a gente podia ter morrido. Eu sei. Ela começou a chorar.
Não era choro de tristeza, era choro de desespero, de medo, de exaustão. Eu não aguento mais, soluçou. Eu não aguento mais, Carlos. Eu queria só sumir, desaparecer, parar de existir. Segurei a mão dela com força, sem tirar os olhos da estrada. Você não vai desaparecer. A gente vai sair dessa. Eu prometo. Como? Como a gente vai sair? Eles estão atrás de mim. Eles não vão parar. Então a gente não para também. Ela me olhou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Por que você está fazendo isso, Carlos? Por que está arriscando sua vida por mim? Respirei fundo. A pergunta me pegou de surpresa, mas a resposta veio rápido, clara, dolorosa. Porque eu já deixei alguém morrer sozinha uma vez, e eu não vou deixar de novo. O silêncio tomou conta da cabine. Larissa me olhava, tentando entender. Mas não precisava entender. Não precisava saber de Marina, do hospital, da culpa que eu carregava. Só precisava saber que eu não ia abandoná-la. Continuei dirigindo, agora mais devagar, mais atento. Passamos por vilas pequenas, por postos de gasolina, por plantações de soja que se estendiam até o horizonte. O sol estava alto agora, queimando forte. Larissa encostou a cabeça no vidro e ficou olhando a paisagem. Depois de um tempo, ela falou baixinho. Obrigada, Carlos. De nada. Não, sério. Obrigada por acreditar em mim, por me dar uma chance. Ela olhou para mim, os olhos ainda molhados. Ninguém nunca me deu uma chance. Então agora você tem, e a gente vai fazer valer. Ela sorriu. Era um sorriso pequeno, frágil, mas era um sorriso. E naquele momento, mesmo com o perigo atrás de nós, mesmo sem saber o que ia acontecer, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Talvez a gente não sobrevivesse. Talvez aqueles homens nos encontrassem de novo. Talvez tudo desse errado. Mas pelo menos, pela primeira vez em 6 anos, eu estava fazendo algo que importava. Estava salvando uma vida. E quem sabe, no processo, salvando a minha também. Quer que eu continue com o capítulo 5? Tentar novamente P continue. E alongue o próximo capítulo 5. Cicatrizes que não somem. Chegamos em Palmas no meio da tarde, com o sol queimando a cidade inteira. O calor era absurdo, o tipo que derrete asfalto e faz o ar tremer. Mas o calor lá fora não era nada comparado com o fogo que queimava dentro do peito. Dirigi direto para o depósito da construtora, onde eu tinha que entregar as telhas. Ficava na periferia da cidade, num galpão cinza, cercado de muro alto e arame farpado. Encostei o andarilho na plataforma de descarga, desliguei o motor e respirei fundo pela primeira vez em horas. Larissa estava quieta no banco do carona, olhando para a própria mão. Tinha uma marca vermelha no pulso, onde ela tinha se agarrado no painel durante a perseguição. Ela passava o dedo por cima da marca, devagar, como se estivesse tentando entender que tudo aquilo tinha sido real. A gente chegou, falei, quebrando o silêncio. Ela assentiu, mas não disse nada. Vou descarregar. Demora umas 2 horas. Você pode ficar aqui ou... Hesitei. Ou pode descer, esticar as pernas. Tem uma lanchonete ali na esquina. Eu fico aqui, ela disse baixinho. Tenho medo de sair. Entendi. Concordei com a cabeça e desci do caminhão. O gerente do depósito, um homem de uns 40 anos, careca, barrigudo, veio me cumprimentar com um aperto de mão forte. Carlos! Pensei que não ia chegar hoje. Tive uns problemas na estrada, respondi, tentando soar casual. Nada sério, espero. Nada que eu não tenha resolvido. Ele riu e deu um tapa no meu ombro. Caminhoneiro raiz, né? Resolve tudo sozinho. Bom, vamos lá. Os meninos já estão esperando. 3 ajudantes vieram até o caminhão e começaram a descarregar as telhas. Eu ajudei no começo, mas depois fiquei só observando, fumando um cigarro encostado na sombra. Meus olhos voltavam o tempo todo para a cabine do andarilho, onde Larissa estava sentada, olhando pelo vidro. Ela parecia tão pequena ali dentro, tão frágil, tão perdida. E eu, o que eu era? Um velho caminhoneiro que não sabia cuidar nem de si mesmo, quanto mais de outra pessoa. Mas tinha algo nela que mexia comigo, que me fazia querer tentar. Talvez porque eu via em Larissa a mesma coisa que via em mim.
Alguém que tinha sido quebrado pela vida e ainda tentava juntar os cacos. 2 horas depois, o caminhão estava vazio. Peguei o comprovante de entrega, assinei os papéis, recebi o pagamento em dinheiro, a construtora ainda trabalhava assim, no velho estilo, e voltei para o andarilho. Larissa continuava no mesmo lugar, na mesma posição. Mas quando eu subi, vi que ela tinha chorado de novo. Os olhos estavam vermelhos, inchados. Ei, falei, suave. O que aconteceu? Ela enxugou o rosto rapidamente, tentando esconder. Nada. Só estava pensando. Pensando no quê? Em tudo. Em como eu cheguei até aqui. Em tudo que eu fiz. Em tudo que fizeram comigo. Ela olhou para mim e os olhos dela estavam cheios de uma dor tão profunda que doeu só de olhar. Eu não sou uma pessoa boa, Carlos. Não fala isso. É verdade. Eu fiz coisas que eu não tenho orgulho. Coisas que me deixam com nojo de mim mesma. Segurei a mão dela com firmeza. Escuta aqui, Larissa. O que você fez ou deixou de fazer não importa. O que importa é quem você quer ser daqui para frente. E se eu não souber quem eu quero ser, então a gente descobre junto. Ela me olhou por um longo tempo, como se estivesse tentando acreditar em mim. Depois suspirou e encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos assim por alguns minutos, em silêncio, apenas respirando. Vamos sair daqui, falei, finalmente. Vou procurar um lugar para a gente dormir. Você precisa descansar. E se eles nos encontrarem? A gente fica num lugar discreto. Longe de estrada, longe de posto, algum hotelzinho barato no centro. Você tem dinheiro? Peguei o envelope com o pagamento da entrega, mostrei para ela. Tenho. Não é muito, mas dá para uns dias. Ela assentiu e eu vi um lampejo de alívio nos olhos dela. Liguei o motor e saí do depósito. Dirigi até o centro de Palmas, procurando algum hotel que não chamasse atenção. Passei por alguns, mas todos pareciam caros ou movimentados demais. Até que vi uma placa velha, meio desbotada. Hotel Recanto, diárias a partir de 80. Perfeito. Estacionei o caminhão na rua, numa vaga meio apertada, e entramos no hotel. A recepção era pequena, com papel de parede florido e um ventilador velho rangendo no teto. Atrás do balcão, uma senhora de uns 60 anos, cabelos brancos presos num coque, óculos de grau, me cumprimentou com um sorriso cansado. Boa tarde. Em que posso ajudar? Preciso de um quarto, para 2. Ela olhou para mim, depois para Larissa, depois de volta para mim. Não disse nada, mas eu vi o julgamento nos olhos dela. Um homem velho com uma menina nova. Era óbvio o que ela estava pensando. Um quarto com 2 camas. Acrescentei, firme. Ah, sim. Temos um quarto assim no 2º andar. São R$100 a diária. Pode ser. Paguei em dinheiro. Ela me deu a chave e apontou para a escada. Quarto 203. Banheiro no corredor. Café da manhã incluso das 7 às 9. Agradeci e subimos. O corredor cheirava a mofo e desinfetante. O quarto 203 ficava no fim do corredor, a última porta à direita. Abri com a chave. Era pequeno, simples, mas limpo. 2 camas de solteiro, um guarda-roupa velho, uma mesinha com um abajur quebrado, uma janela com cortina de renda dando para a rua. Larissa entrou devagar, olhando ao redor como se não acreditasse que estava ali. É pequeno, mas dá para o gasto, falei, colocando a bolsa dela em cima de uma das camas. Ela não respondeu. Apenas sentou na cama, tirou os sapatos e deitou de lado, encolhendo as pernas. Ficou assim, olhando para a parede, sem falar nada. Sentei na outra cama, de frente para ela. Você tá bem? Ela demorou para responder. Não sei o que é estar bem, Carlos. Faz tanto tempo que eu não me sinto bem que eu nem lembro mais como é. Você vai se sentir bem de novo, eu prometo. Ela virou o rosto para mim e eu vi as lágrimas escorrendo. Não promete coisas que você não pode cumprir. Eu não faço promessas vazias, Larissa. Todo mundo faz. Eu não. O silêncio voltou, pesado. Eu queria dizer algo que mudasse tudo, que apagasse a dor dela, que consertasse o mundo. Mas eu sabia que não existiam palavras para isso. Larissa fechou os olhos e, alguns minutos depois, adormeceu.
A respiração dela ficou lenta, profunda. Fiquei ali sentado, olhando para ela dormir, e me perguntei como alguém tão jovem podia carregar tanta dor. Levantei devagar para não acordá-la e saí do quarto. Desci até a recepção. A senhora ainda estava lá, mexendo em papéis. Com licença, chamei. Ela levantou os olhos. Sim? Tem algum lugar aqui perto onde eu possa comprar roupas? Roupas femininas. Ela me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Tem uma loja ali na esquina. A rainha das ofertas. Vende de tudo. Obrigado. Saí do hotel e fui até a loja. Era daquelas lojas populares, apertadas, cheias de mercadoria empilhada. Passei pelos corredores procurando a seção feminina. Peguei 2 blusas simples, uma calça jeans, um par de chinelos e umas roupas íntimas. Não sabia o tamanho dela direito, então chutei, levei tudo pro caixa e paguei. Quando voltei pro hotel, Larissa ainda dormia. Coloquei a sacola com as roupas no pé da cama dela e sentei de novo na minha cama. Olhei para ela, para aquele rosto sereno no sono, tão diferente da tensão que carregava acordada. E então, sem querer, lembrei de Marina. Marina dormindo no hospital, depois da primeira químio. O rosto pálido, os cabelos começando a cair, mas ainda tentando sorrir quando acordava e me via ali. Eu segurava a mão dela e prometia que ia ficar, que ia cuidar dela, que ia estar ali até o fim. Mas não fiquei. Fugi, porque eu não aguentava ver ela definhando. Não aguentava a impotência de não poder fazer nada. Então voltei para o caminhão, peguei uma carga e desapareci. E quando voltei, 2 semanas depois, ela já tinha morrido. Sozinha, sem mim. A culpa era um peso que eu carregava todos os dias, em cada quilômetro rodado, em cada noite sozinho na cabine do caminhão. Eu tinha falhado com a única pessoa que eu amei de verdade. Mas talvez, pensei, olhando para Larissa, talvez eu tivesse uma segunda chance. Não de trazer Marina de volta. Isso era impossível. Mas de fazer o certo dessa vez. De não abandonar alguém que precisava de mim. Larissa acordou umas 2 horas depois, desorientada. Levantou rápido, olhando ao redor, e só relaxou quando me viu sentado na outra cama. Quanto tempo eu dormi? Umas 2 horas. Ela esfregou os olhos, bocejou. Desculpa, eu estava exausta. Não precisa pedir desculpa. Você precisava dormir. Ela olhou para a sacola no pé da cama. O que é isso? Comprei umas roupas para você. Achei que você ia precisar. Ela pegou a sacola, abriu, olhou as roupas e então começou a chorar. De novo. Por que você está chorando? Perguntei preocupado. Não gostou? Eu posso trocar? Não é isso, ela soluçou. É que ninguém nunca comprou nada para mim. Nada. Sem querer algo em troca. Levantei, fui até ela, sentei ao lado dela na cama. Eu não quero nada em troca, Larissa. Só quero que você fique bem. Ela me abraçou, forte, desesperado, como se eu fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava. E eu abracei ela de volta, sentindo o corpo dela tremer contra o meu. Ficamos assim por um tempo, não sei quanto. O tempo não importava. O que importava era que naquele momento a gente não estava sozinho. Quando ela finalmente se afastou, enxugou os olhos e sorriu. Obrigada, Carlos. Por tudo. De nada. Ela pegou as roupas e foi até o banheiro no corredor. Voltou alguns minutos depois, já trocada. A blusa branca e a calça jeans ficavam bem nela. Simples, mas bonito. Ela parecia outra pessoa. Parecia mais leve. Ficou bonita, falei. Ela deu um sorriso tímido. Faz tempo que eu não uso roupa normal. Sempre foi só roupa de trabalho. Agora você pode usar o que quiser. Ela assentiu, mas o sorriso sumiu rápido. Sentou na cama de novo e ficou olhando para as próprias mãos. Carlos, o que a gente vai fazer agora? Como assim? Depois de amanhã, depois disso aqui. O que a gente vai fazer? Era uma boa pergunta e eu não tinha resposta. A gente vai para longe, falei, improvisando. Para algum lugar onde eles não te achem. Tipo onde? Não sei ainda, mas a gente vai achar.
Ela me olhou com aquele olhar que já estava ficando familiar. Aquele olhar que pedia para eu consertasse o mundo, mesmo sabendo que eu não podia. E se a gente não achar? E se eles nos pegarem? Não vão pegar. Como você sabe? Porque eu não vou deixar. Ela deu um suspiro longo, cansado. Você é teimoso, né? Muito. Ela riu. E foi a primeira vez que eu ouvi ela rir de verdade. Não foi uma risada longa, mas foi genuína. E aquilo aqueceu alguma coisa no meu peito que eu achava que tinha morrido. Vamos comer alguma coisa? Sugeri. Pode ser. Saímos do hotel e fomos até um restaurante pequeno ali perto. Pedimos arroz, feijão, bife e salada. Comida simples, mas gostosa. Comemos em silêncio, apenas curtindo o momento de paz. Mas a paz não durou muito. Quando estávamos terminando de comer, Larissa ficou tensa de repente. Olhou para a porta do restaurante, o rosto ficando pálido. Carlos, sussurrou. O quê? Aquele homem ali, na porta. Olhei. Era um homem de uns 30 anos, camisa xadrez, boné, olhando para o celular. Ele levantou os olhos, olhou ao redor e então olhou direto para nossa mesa e sorriu. Merda, sussurrei. Ele me viu, Larissa disse apavorada. Carlos, ele me viu. O homem começou a andar na nossa direção. Levanta, falei, jogando dinheiro na mesa. A gente vai sair pela cozinha. Mas, levanta, agora. Levantamos rápido e fomos direto para a cozinha. Os cozinheiros nos olharam com espanto, mas não tiveram tempo de falar nada. Passamos correndo pela porta dos fundos, que dava para um beco sujo e escuro. Corre! Gritei. Corremos pelo beco, Larissa na frente, eu logo atrás. Ouvi passos atrás de nós. Vozes, gritos. Pega ela! Não deixa escapar! Meu coração batia descontrolado. As pernas doíam. Mas eu não podia parar. A gente não podia parar. Viramos numa esquina, depois em outra. As ruas eram confusas, cheias de gente, carros, barulho. Continuamos correndo, sem olhar para trás, até que chegamos numa praça cheia de árvores. Ali! Apontei para uma igreja velha, a porta aberta. Entramos correndo. A igreja estava vazia, silenciosa, iluminada apenas pelas velas no altar. Nos escondemos atrás dos bancos, agachados, respirando pesado, tentando não fazer barulho. Ficamos ali por quase meia hora. Eu segurava a mão de Larissa, sentindo ela tremer. Ouvi vozes lá fora, passos, mas ninguém entrou na igreja. Finalmente o silêncio voltou. Acho que eles foram embora, sussurrei. Tem certeza? Não, mas a gente não pode ficar aqui para sempre. Saímos devagar da igreja. A praça estava tranquila, cheia de famílias, crianças brincando, casais passeando, vida normal, como se nada tivesse acontecido. Voltamos para o hotel por um caminho diferente, sempre olhando para trás, sempre atentos. Quando finalmente chegamos no quarto, trancamos a porta, empurramos a cômoda na frente e sentamos no chão, exaustos. Eles não vão desistir, Larissa disse, a voz quebrando. Nunca vão desistir, então a gente também não vai desistir. Ela me olhou, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu tô tão cansada, Carlos, tão cansada de fugir, de ter medo, de viver assim. Segurei o rosto dela com as duas mãos, obrigando ela a me olhar nos olhos. Escuta, a gente vai sair dessa. Eu não sei como ainda, mas a gente vai. Você não tá sozinha mais, entendeu? Você não tá sozinha. Ela assentiu, as lágrimas escorrendo. Promete? Prometo. E dessa vez eu sabia que ia cumprir, porque eu não ia abandoná-la, não como abandonei Marina. Dessa vez eu ia ficar, até o fim. Quer que eu continue com o capítulo 6? Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 6. Memórias que sangram. A noite caiu sobre Palmas como um cobertor pesado. Ficamos no quarto do hotel, a cômoda ainda empurrada contra a porta, as cortinas fechadas, apenas o abajur quebrado jogando sombras tortas nas paredes. Nenhum de nós conseguia relaxar. Cada barulho no corredor, cada voz distante, cada carro passando na rua era uma ameaça em potencial. Larissa estava sentada na cama, abraçando os joelhos, o olhar perdido no vazio.
Eu estava na outra cama, fumando um cigarro atrás do outro, tentando pensar em algum plano. Mas minha cabeça estava confusa, cansada, cheia de medo e incerteza. Carlos, Larissa disse, quebrando o silêncio que durava quase uma hora. Conta para mim sobre ela. Olhei para ela confuso. Sobre quem? Sobre a pessoa que você perdeu, sua esposa. A pergunta me pegou desprevenido. Fiquei em silêncio, olhando para a brasa do cigarro, vendo ela queimar devagar. Não tem muito o que contar. Eu acho que tem. Você carrega ela com você o tempo todo. Eu vejo, no jeito que você olha, no jeito que você fala. Ela me encarou com aqueles olhos que pareciam ver através de mim. Conta, por favor. Suspirei fundo. Apaguei o cigarro no cinzeiro improvisado, uma lata velha de refrigerante, e encostei as costas na parede. O nome dela era Marina. Comecei, a voz saindo baixa, rouca. A gente se conheceu em Anápolis, numa festa de São João. Eu tinha 23 anos, ela tinha 20. Ela usava um vestido amarelo, dançava quadrilha com as amigas, e eu fiquei olhando para ela a noite inteira como um idiota. Larissa deu um sorriso pequeno, incentivando. Levei 2 horas para juntar coragem e chamar ela para dançar. Quando finalmente chamei, ela riu e disse que já tinha percebido que eu estava olhando. Dei uma risada amarga. A gente dançou a noite inteira, e no dia seguinte eu voltei lá. E no outro dia, e no outro, você se apaixonou rápido, muito rápido, rápido demais talvez. Mas era impossível não se apaixonar por ela. A Marina tinha um jeito de ver o mundo que deixava tudo mais leve, mais bonito. Ela ria de tudo. Encontrava alegria nas coisas mais simples. Um pôr do sol, um cachorro na rua, um bolo que saía bom. Fiz uma pausa, sentindo o nó na garganta apertar. A gente casou 2 anos depois. Não tinha dinheiro para nada, mas a gente era feliz. Eu trabalhava como ajudante num posto de gasolina e ela era professora numa escolinha de bairro. A gente morava num apartamento pequeno, com goteira e tudo, mas era nosso. Vocês tiveram filhos? A pergunta me acertou como um soco. Não, a Marina queria. Eu também queria, mas ela não conseguia engravidar. A gente tentou por anos, fez exames, tratamentos, tudo. Nada funcionava. Respirei fundo. E aos poucos, isso foi desgastando a gente. Não por minha culpa ou dela, só desgastava. E aí você virou caminhoneiro? Aí eu virei caminhoneiro. Precisava de dinheiro. O salário no posto não dava mais. Um amigo meu tinha um Scania velho e me ensinou a dirigir. Comecei a pegar cargas pequenas, viagens curtas, e fui gostando da estrada, da solidão, da liberdade. Mas a Marina não gostava. Ela odiava me ver partir toda semana, odiava dormir sozinha, odiava acordar sem mim. A gente brigava muito por causa disso. Ela pedia para eu largar o caminhão, procurar outro trabalho. Mas eu não largava. Dizia que era temporário, que só ia ser até a gente juntar dinheiro. Fechei os olhos, vendo o rosto dela na memória. Os olhos castanhos, o cabelo preto até os ombros, o sorriso que ia sumindo aos poucos. Mentira. Eu sabia que não era temporário. Eu estava usando a estrada como fuga, fuga da pressão, fuga do casamento que ia mal, fuga de mim mesmo. E aí ela ficou doente. Repeti, a voz quebrando. Câncer de pulmão, estágio 3. Os médicos deram 6 meses. Ela viveu 8. Larissa se levantou da cama e veio sentar ao meu lado. Não disse nada. Apenas ficou ali, a presença dela sendo o suficiente. Quando descobriram o câncer, eu prometi que ia ficar, que ia largar tudo, que ia cuidar dela até o fim. E no começo eu fiquei. Levava ela nas consultas, fazia comida, ficava no hospital durante as químios. Mas cada dia era mais difícil. Ver ela definhando, ver ela perdendo o cabelo, o peso, a alegria. Ver ela virando uma sombra do que era. Limpei os olhos com as costas da mão, não percebi que estava chorando. E um dia eu não aguentei mais. Peguei uma carga para São Paulo, disse que ia voltar em 1 semana, mas fiquei 2.
E quando voltei, a voz sumiu. Ela tinha morrido. Larissa completou baixinho. Ela tinha morrido, sozinha, no hospital, sem ninguém. As lágrimas caíam sem parar agora. A irmã dela ligou para me xingar. Disse que eu era um covarde, que a Marina tinha passado os últimos dias perguntando por mim, perguntando onde eu estava, por que eu não voltava. Cobri o rosto com as mãos, os soluços vindo em ondas. Eu abandonei ela, Larissa. No pior momento da vida dela, eu fugi, igual um covarde. E ela morreu achando que eu não me importava, que eu não amava ela. Larissa me abraçou, forte, e ficamos assim, os dois chorando, os dois carregando culpas que doíam como feridas abertas. Mas você amava ela, Larissa disse depois de um tempo. Você amava, Carlos. Eu sei que amava. Não importa, eu falhei. Quando ela mais precisou, eu não estava lá. E é por isso que você está fazendo isso? Por mim? Olhei para ela, os olhos vermelhos. É por isso, porque eu não vou abandonar mais ninguém. Não vou falhar de novo. Ela segurou meu rosto com as duas mãos, me forçando a olhar nos olhos dela. Você não falhou comigo, Carlos. Você me salvou. Você é a única pessoa que já me salvou de verdade. Ainda não salvei. Eles ainda estão atrás de você. Mas você está aqui. Você não fugiu. Você não me deixou. As lágrimas dela caíam agora também. Você não sabe o que isso significa para mim. Ficamos abraçados por um tempo longo. O mundo lá fora continuava girando, mas ali dentro, naquele quarto pequeno e abafado, o tempo tinha parado. Quando finalmente nos separamos, Larissa enxugou o rosto e deu um sorriso triste. A gente é um par e tanto, né? Dois destroços tentando se consertar. Talvez a gente consiga, falei. Talvez a gente consiga se consertar junto. Ela assentiu, esperançosa. Eu quero acreditar nisso. Então acredita. Ficamos em silêncio de novo, mas era um silêncio diferente. Não era pesado, era reconfortante. Como se depois de colocar tudo para fora, a gente tivesse criado um espaço onde era seguro ser vulnerável. Carlos, Larissa disse depois de um tempo. Você acha que a Marina te perdoou? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio pensando. Não sei. Eu quero acreditar que sim, que lá de onde ela está, ela entende, que ela sabe que eu não parei de amar ela, que eu só não soube lidar. Eu acho que ela te perdoou, Larissa disse convicta. Porque se ela te amava de verdade, ela entendeu. E se ela te entendeu, ela te perdoou. Como você sabe? Porque eu te perdoaria, se fosse eu. Aquelas palavras me aqueceram de um jeito que eu não sabia explicar. Não era amor romântico. Pelo menos não ainda. Era algo mais profundo. Era conexão. Era entendimento. Era duas pessoas quebradas encontrando consolo uma na outra. Larissa bocejou, esfregou os olhos. Tô com sono de novo. Então dorme. Eu fico acordado, de guarda. Você precisa dormir também, Carlos. Eu durmo depois, quando a gente estiver em segurança. Ela não discutiu. Deitou na cama. Puxou o lençol fino até o queixo e fechou os olhos. Em poucos minutos, estava dormindo. Fiquei acordado, sentado na minha cama, olhando para ela. E pela primeira vez em 6 anos senti que talvez, só talvez, eu pudesse me perdoar. Não completamente. Talvez nunca completamente, mas um pouco. O suficiente para seguir em frente. O suficiente para tentar de novo. A madrugada foi longa. Não consegui dormir. Cada barulho no corredor me deixava tenso. 2 vezes eu ouvi passos parando na frente da nossa porta e meu coração quase saiu pela boca. Mas ninguém bateu. Ninguém tentou entrar. Quando o sol começou a clarear a janela, Larissa acordou. Esticou os braços, bocejou e me olhou. Você não dormiu nada? Não consegui. Carlos, você não pode ficar sem dormir. Você vai acabar passando mal. Eu aguento. Ela suspirou, mas não insistiu. O que a gente faz agora? A gente sai de Palmas, hoje mesmo. Para onde? Para longe, bem longe. Tem um conhecido meu em Teresina. Ele tem uma oficina mecânica. Talvez ele possa te arrumar um trabalho, um lugar para ficar. Você acha que vai dar certo? Não sei, mas é melhor do que ficar aqui esperando eles nos acharem. Ela concordou.
Arrumamos as poucas coisas que tínhamos, praticamente nada, e descemos. Devolvi a chave para a senhora da recepção, que nos olhou com aquele mesmo olhar de julgamento, mas eu não me importava mais. Não importava o que ela ou qualquer outra pessoa pensava. Fomos até o caminhão. O andarilho continuava onde eu tinha deixado, a lataria vermelha brilhando sob o sol da manhã. Subi e liguei o motor. Ronronou firme, confiável, como sempre. Larissa subiu do outro lado, ajeitou o cinto. Pronto? Pronto. Saímos de Palmas pela BR-020, rumo a Teresina. A estrada estava vazia, o asfalto limpo, o céu azul sem nuvens. Parecia um bom sinal, mas eu sabia que não podia confiar em sinais. Só podia confiar em mim mesmo e em Larissa. Rodamos por 2 horas em silêncio. Larissa olhava pela janela, perdida nos próprios pensamentos. Eu fumava, pensava, tentava planejar os próximos passos. Foi quando ela falou: Carlos, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você ainda dirige esse caminhão? Depois de tudo que aconteceu com a Marina, por que você não largou a estrada? Pensei na resposta por um tempo. Porque a estrada é a única coisa que eu sei fazer. A única coisa que me faz sentir útil, produtivo, vivo. Mas ela também te faz sentir sozinho. Faz. Mas prefiro a solidão da estrada do que a solidão de uma casa vazia. Ela assentiu, entendendo. Eu te entendo. Eu também fugi para a estrada. De um jeito diferente, mas fugi. E agora? Você ainda quer fugir? Ela pensou. Não, agora eu quero parar. Quero ter um lugar, uma vida, algo que seja meu. Você vai ter, eu prometo. Ela sorriu, mas era um sorriso cansado. Você promete muito, Carlos. E eu vou cumprir tudo, cada promessa. Continuamos rodando. O sol subia no céu. O calor aumentava. Passamos por cidadezinhas pequenas, por plantações, por rios secos. A paisagem era bonita, mas desolada. Como tudo no sertão. Foi quando ouvi o barulho. Um motor, vindo atrás de nós, rápido. Olhei no retrovisor. Um carro, o mesmo Corsa branco de antes. Merda. Larissa. Falei, tentando manter a voz calma. O quê? Eles voltaram. Ela olhou pelo retrovisor lateral e o rosto dela ficou branco. Não, não, não. Segura. A gente vai acelerar. Pisei fundo no acelerador. O andarilho ganhou velocidade, mas era lento, pesado. Não tinha como competir com um carro. O Corsa se aproximava rápido. Em menos de 1 minuto, estava na nossa cola, buzinando, fazendo sinal para eu parar. Não para! Larissa gritou. Pelo amor de Deus, não para! Não vou parar! Mas o carro passou para o nosso lado, tentando nos fechar. Eu desviei, jogando o caminhão para o acostamento. O andarilho balançou, quase perdeu o controle, mas consegui segurar. Eles vão nos matar. Larissa chorava. Eles vão nos matar, Carlos. Não vão, eu não vou deixar. O Corsa voltou para trás de nós, acelerou de novo e dessa vez bateu no para-choque traseiro do caminhão. O impacto foi forte, jogou a gente para frente. Larissa gritou. Eles bateram na gente, eu sei. Olhei ao redor desesperado, procurando uma saída, e então vi uma estrada de terra saindo para a direita, estreita, cheia de buracos. Mas era uma chance. Segura! Virei o volante com força, jogando o caminhão para a estrada de terra. O andarilho derrapou, levantou poeira, mas conseguiu entrar. O Corsa tentou nos seguir, mas perdeu tração, derrapou, quase capotou. Continuei acelerando pela estrada de terra, o caminhão pulando nos buracos, as telhas vazias na carroceria batendo com força. Larissa estava agarrada no painel, o rosto molhado de lágrimas. Olhei no retrovisor. O Corsa tinha conseguido entrar na estrada também. Vinha atrás de nós, levantando uma nuvem gigante de poeira. A estrada ficava cada vez mais estreita. Árvores dos 2 lados, mato fechado. Eu não sabia para onde ia. Só sabia que tinha que continuar. E então, de repente, a estrada acabou. Acabou num rio. Freei com força. O caminhão derrapou, os pneus cantando na terra, parando a poucos metros da água. Fim da linha. Sussurrei. Larissa olhou para trás. O Corsa estava vindo, cada vez mais perto. A gente está encurralado.
ela disse, apavorada. Olhei ao redor, tinha razão. Não tinha para onde ir. O Corsa parou atrás de nós. As portas se abriram. 3 homens saíram. Um deles eu reconheci. Era o magro tatuado da primeira vez. Os outros 2 eram novos, mais jovens, mais perigosos. Eles caminhavam na nossa direção, devagar, como predadores cercando a presa. Peguei a chave de roda debaixo do banco. Fica aqui, falei para Larissa. Carlos, não, fica aqui. Desci do caminhão, segurando a chave de roda. Os 3 homens pararam, me encarando. Acabou, velho, disse o magro. Não tem mais para onde correr. Ela não vai com vocês. Ele riu. Você não tem escolha. Sempre tem escolha. E então, sem pensar, eu avancei. Quer que eu continue com o capítulo 7? Tentar novamente, pé continue, e alongue o próximo, capítulo 7. O preço da liberdade. Avancei com a chave de roda erguida, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Os 3 homens me olharam com uma mistura de surpresa e diversão, como se estivessem vendo um cachorro velho tentando rosnar para lobos. O magro tatuado foi o primeiro a reagir. Deu um passo à frente, as mãos nos bolsos, um sorriso torto no rosto. Você tá ficando patético, velho. Sério mesmo que você acha que vai nos parar com isso? Não respondi. Apenas continuei andando, a chave de rodo pesada nas mãos trêmulas. Eu sabia que não tinha chance contra 3 homens mais jovens, mais fortes, provavelmente armados, mas também sabia que não podia deixar eles levarem Larissa. Não depois de tudo. Não depois de ter prometido. Um dos homens novos, baixo, atarracado, com uma cicatriz no rosto, tirou algo da cintura. Uma faca. A lâmina brilhou sob o sol forte. Última chance, velho, ele disse, a voz grave. Sai da frente ou a gente te corta. Não, respondi firme, embora por dentro eu estivesse apavorado. O magro suspirou, como se estivesse cansado da situação. Tá bom, você pediu. Ele fez um sinal com a cabeça e os 2 homens avançaram. Tudo aconteceu rápido. O primeiro, o da faca, veio pela direita. Consegui desviar do primeiro golpe. Balancei a chave de roda e acertei o ombro dele. Ele gritou, cambaleou para trás. Mas o segundo já estava em cima de mim. Me empurrou com força e eu caí no chão de terra, sentindo a dor explodir nas costas. Carlos! Ouvi Larissa gritar da cabine do caminhão. Tentei me levantar, mas o homem me chutou nas costelas. A dor foi aguda, cortante. Perdi o ar dos pulmões. Ele levantou o pé para me chutar de novo, mas eu rolei para o lado, peguei um punhado de terra e joguei nos olhos dele. Ele gritou, levou as mãos ao rosto. Me levantei cambaleando, ainda segurando a chave de roda. Mas meu corpo doía. Tudo doía. Eu não era mais jovem. Não era forte. Era só um velho caminhoneiro que tinha vivido demais na estrada e comido pouco, dormido mal, fumado muito. O magro tatuado observava tudo com os braços cruzados, como se estivesse assistindo a um filme ruim. Vocês são patéticos, ele disse para os outros 2. 2 contra um velho e vocês não conseguem derrubar ele? O da cicatriz limpou o sangue que escorria do ombro, a raiva estampada no rosto. Esse velho vai pagar. Ele avançou de novo, dessa vez mais rápido, mais violento. Consegui desviar do primeiro golpe, mas o segundo me pegou de raspão no braço. Senti a pele abrir, o sangue começar a escorrer. Gritei de dor. Foi quando ouvi o barulho. Um motor, vindo da estrada de terra. Todos pararam, virando a cabeça na direção do som. Uma caminhonete velha, uma Ford F-250 branca e empoeirada, apareceu levantando nuvem de poeira. Parou a alguns metros de distância e 2 homens desceram. Um era velho, de uns 60 e poucos anos, barba grisalha, chapéu de palha. O outro era mais novo, talvez 40, forte, com uma espingarda na mão. — Que diabo está acontecendo aqui? O velho perguntou, a voz rouca e firme. O magro tatuado olhou para os homens, calculando a situação. — Não é da sua conta, velho. Cai fora. Sou dono dessa terra, o homem da espingarda disse, erguendo a arma. — Então é sim da minha conta. O magro hesitou.
Olhou para os outros dois, que pareciam tão confusos quanto ele. Olha, a gente só está resolvendo um problema particular. Não queremos encrenca. Problema particular que envolve bater num homem desarmado? O velho de chapéu cuspiu no chão. Isso eu chamo de covardia, não de problema particular. Velho, não se mete nisso. O magro disse, a voz mais ameaçadora agora. O homem da espingarda deu um passo à frente, o cano da arma apontado diretamente para o magro. Ou vocês três sobem nesse carrinho vagabundo e vão embora agora, ou eu encho vocês de chumbo. E não pense que eu tô brincando. Já matei onça aqui nessa terra. 3 ratos de cidade não vão fazer diferença. O silêncio foi tenso. Ninguém se mexeu. Até o vento pareceu parar de soprar. Finalmente, o magro tatuado cuspiu no chão e fez um sinal para os outros. Vamos embora. Não vale a pena. E a menina? O da cicatriz perguntou. Esquece a menina. Tem outras. E esse velho? Ele me olhou com ódio. Esse velho teve sorte. Muita sorte. Eles voltaram para o Corsa. Entraram e deram a ré pela estrada de terra, levantando poeira, buzinando com raiva. Em poucos segundos, o barulho do motor sumiu e só restou o silêncio. Me deixei cair no chão, as mãos tremendo, o corpo doendo por inteiro. Larissa saiu correndo do caminhão e se ajoelhou ao meu lado. Carlos! Carlos! Você tá bem? Tô vivo. Consegui dizer, tentando sorrir, mas fazendo careta de dor. O velho de chapéu se aproximou, agachou ao meu lado. Você precisa de um médico, rapaz. Esse corte no braço tá feio. Eu aguento. Não aguenta, não. Vem com a gente. Minha esposa é enfermeira aposentada. Ela dá um jeito nisso aí. Tentei protestar, mas não tinha forças. Larissa olhou para o velho com gratidão nos olhos. Obrigada. Muito obrigada, senhor. Não precisa agradecer, moça. A gente não deixa ninguém na mão por aqui. Ele olhou para o filho. Juca, ajuda ele a levantar. O homem da espingarda, Juca, me ajudou a ficar de pé. Meu braço latejava de dor. As costelas doíam a cada respiração, mas consegui andar até a caminhonete deles. E o caminhão? Perguntei, olhando para o andarilho. A gente volta a buscar depois, o velho disse. Agora você precisa se cuidar. Larissa subiu na caminhonete comigo. Juca dirigiu de volta pela estrada de terra, devagar, evitando os buracos maiores. O velho de chapéu ia no banco da frente, olhando para trás de vez em quando, para ver como eu estava. Como é seu nome, rapaz? Carlos. Eu sou Antônio. E esse é meu filho, Juca. A gente tem um sítio ali perto. Cria gado, planta milho. Vida simples, mas honesta. Obrigado por nos ajudar, seu Antônio. Não precisa agradecer. A gente viu aquele carro passar pela nossa porteira em alta velocidade. Achamos estranho. Depois ouvimos os gritos. Ele olhou para Larissa. Esses homens estavam atrás de vocês, né? Larissa assentiu, sem conseguir falar. Problema com dívida? Ou é coisa pior? Coisa pior, eu disse baixo. Antônio não insistiu. Apenas assentiu, compreensivo. Chegamos ao sítio uns 15 minutos depois. Era simples, mas bem cuidado. Uma casa de alvenaria pintada de branco, um curral com algumas vacas, galinhas ciscando no terreiro, um pé de manga grande dando sombra. Uma mulher estava na varanda, secando roupas no varal. Quando nos viu, largou tudo e veio correndo. Antônio, o que aconteceu? Achamos esse rapaz sendo espancado lá perto do rio Dalva. Ele está machucado. Você pode dar uma olhada? Dalva, uma mulher de uns 60 anos, cabelos curtos e grisalhos, olhos gentis, olhou para o meu braço sangrando e fez um sinal para eu entrar. Vem, vem, senta aqui na cozinha. Me levaram até a cozinha, que cheirava a bolo de fubá e café fresco. Sentei numa cadeira de madeira e Dalva trouxe uma bacia com água, panos limpos e uma caixinha de primeiros socorros. Isso vai arder, ela avisou, limpando o corte com álcool. Mordi o lábio, segurei a dor. Larissa segurou minha outra mão, apertando com força. Foi faca? Dalva perguntou, examinando o ferimento. Foi. Você teve sorte. Não pegou nada profundo, mas vai precisar de uns pontos. A senhora consegue fazer?
Consigo. Já fiz muito disso na vida. Ela olhou para Larissa. Você pode segurar a mão dele, moça? Vai doer. Larissa assentiu, e Dalva começou a costurar o corte. Cada agulhada era uma pontada de dor, mas eu apertava a mão de Larissa e aguentava. Depois de uns 10 minutos estava feito. Pronto, Dalva disse, amarrando o curativo. Vai ficar dolorido por uns dias, mas vai sarar bem. Só não faz esforço e toma esses remédios aqui. Ela me deu uns comprimidos. É para dor e para infecção. Obrigado, dona Dalva. De nada, filho. Ela olhou para Larissa, depois para mim. Vocês vão ficar aqui hoje. Não estão em condição de viajar. A gente não quer dar trabalho. Não é trabalho. É obrigação de cristão. Ela deu um sorriso gentil. Vou preparar o quarto dos fundos para vocês. E vou fazer uma janta. Vocês devem estar com fome. Antes que eu pudesse protestar de novo, ela já tinha saído da cozinha. Antônio sentou na cadeira ao meu lado, tirou o chapéu e colocou na mesa. Vocês estão fugindo, né? Olhei para ele. Não adiantava mentir. Estamos. Desses homens que atacaram vocês, deles e de outros. Ele ficou em silêncio por um tempo, mexendo numa xícara de café que Dalva tinha colocado na mesa. A vida da estrada é dura, ele disse finalmente. Mas fugir também é. Não sei qual o problema de vocês, e não vou perguntar. Mas saiba que aqui, nessa casa, vocês estão seguros. Pelo menos por hoje. Obrigado, seu Antônio. De coração. E amanhã, quando você estiver melhor, a gente vai buscar seu caminhão. E você e a moça decidem o que fazer. Larissa, que tinha ficado em silêncio o tempo todo, finalmente falou. Por que vocês estão fazendo isso pela gente? Vocês nem nos conhecem. Antônio olhou para ela, os olhos cheios de uma sabedoria que só vem com a idade. Porque todo mundo precisa de ajuda em algum momento da vida, moça. E porque, se a gente não ajuda, quem vai? Aquelas palavras me acertaram fundo. Era simples, era verdadeiro, e era tudo o que eu precisava ouvir. A tarde passou devagar no sítio. Dalva preparou uma janta farta. Arroz, feijão, frango caipira, farofa, salada. Comemos na mesa da cozinha, os 4, em silêncio confortável. Depois da janta, Antônio me levou até o quarto dos fundos. Era pequeno, mas acolhedor, com uma cama de casal, um guarda-roupa velho e uma janela que dava para o pasto. Vocês descansam. Qualquer coisa, a gente está ali na frente. Obrigado de novo. Ele deu um tapinha no meu ombro e saiu, fechando a porta. Larissa sentou na cama, olhando ao redor, como se não acreditasse que estava ali. A gente teve sorte, né? Ela disse. Muita. Se eles não tivessem aparecido, mas apareceram. E a gente está vivo. É o que importa. Ela deitou na cama, encolheu as pernas e ficou olhando para o teto. Carlos, eu tô com medo. Eu também. O que a gente vai fazer? Eles não vão desistir. Você viu? Eles vieram atrás de novo. Eu sei. Mas amanhã a gente pensa nisso. Hoje a gente só descansa. Ela virou o rosto para mim, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Você quase morreu por mim hoje. Não morri, mas podia ter morrido. E seria minha culpa. Sentei na cama ao lado dela, segurei a mão dela com força. Não seria sua culpa. Nada disso é sua culpa, Larissa. Você não pediu para viver o que você viveu. Você não pediu para ser perseguida. Você só está tentando sobreviver. E eu vou te ajudar. Até o fim. Por quê? Ela perguntou, a voz quebrando. Por que você se importa tanto comigo? Respirei fundo. A resposta era complexa, mas também era simples. Porque pela primeira vez em 6 anos, eu sinto que a minha vida tem um propósito. Que eu estou fazendo algo que importa, algo que vale a pena. Olhei nos olhos dela. Você me deu isso, Larissa. Você me deu uma razão para não desistir. Ela começou a chorar. Não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de gratidão, de esperança. Me deitei ao lado dela e ficamos ali, lado a lado, olhando para o teto, ouvindo o som das cigarras lá fora e o vento batendo na janela. Carlos, ela sussurrou. Obrigada. Por tudo. De nada. Não, sério. Obrigada por me ver. Por me tratar como gente.
por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Segurei a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu sempre vou acreditar em você. Ela apertou minha mão de volta e ficamos assim, em silêncio, até o sono finalmente vir. E pela primeira vez em muito tempo, dormi sem pesadelos, sem fantasmas, só paz. Acordei com o som de galos cantando. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o quarto. Larissa ainda dormia ao meu lado, a respiração lenta e tranquila. Olhei para ela e sorri. Parecia tão diferente quando dormia, tão jovem, tão livre. Me levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a cozinha. Dalva já estava lá, preparando café. Bom dia, Carlos. Dormiu bem? Dormi. Melhor do que eu esperava. Ótimo. Senta aí, vou te servir um café. Sentei à mesa, e ela colocou na minha frente uma xícara de café forte e quente, pão com manteiga e bolo de fubá. Como tá o braço? Doendo, mas aguento. Toma os remédios depois do café. E vai com calma hoje. Nada de esforço. Vou tentar. Comi em silêncio, saboreando a comida simples, mas deliciosa. Antônio entrou na cozinha, já vestido para trabalhar. Bom dia, Carlos. Tá melhor? Tô, sim. Obrigado. Bom, porque a gente precisa ir buscar seu caminhão. Não é bom deixar ele lá sozinho. O senhor tá certo. Então termina o café e vamos. Juca já tá esperando. Terminei rápido, bebi o café até o fim e levantei. Voltei ao quarto para avisar Larissa, mas ela ainda dormia. Deixei um bilhete na mesinha de cabeceira. Fui buscar o caminhão. Volto logo. Saí com Antônio e Juca na caminhonete. Voltamos pela estrada de terra até o rio. O andarilho continuava lá, intacto, exatamente como eu tinha deixado. Graças a Deus. Subi na cabine, liguei o motor, ronronou firme, dei uma olhada ao redor, conferi se não tinha nenhum dano. Estava tudo certo. Segui a caminhonete de volta ao sítio. Quando cheguei, Larissa estava na varanda, esperando. Ela sorriu quando me viu. Achei que você tinha me abandonado, ela brincou, mas havia um fundo de medo na voz. Nunca, respondi, firme. Estacionei o andarilho no terreiro. Antônio veio até mim. Vocês vão ficar mais um dia? Olhei para Larissa, depois de volta para Antônio. A gente gostaria, mas não podemos. Quanto mais tempo a gente fica num lugar, mais perigoso fica. Para vocês também. Ele assentiu, compreensivo. Então, pelo menos deixa a Dalva preparar um almoço para vocês levarem. E vou te dar o telefone da casa. Se precisar de alguma coisa, liga. Obrigado, seu Antônio, por tudo. Ele deu um sorriso triste. Boa sorte, Carlos, para você e para a moça. Vocês vão precisar. 1 hora depois, estávamos de volta na estrada. Larissa ao meu lado, o andarilho, ronronando firme. A BR-020 se estendendo à nossa frente. Não sabíamos para onde estávamos indo exatamente, mas estávamos juntos e, por enquanto, isso era suficiente. Quer que eu continue com o capítulo 8, final? Tentar novamente continue e alongue o próximo capítulo 8, recomeços. A BR-020 se estendia à nossa frente como uma promessa incerta. O sol já estava alto, queimando o asfalto, fazendo o ar tremer no horizonte. Larissa estava quieta no banco do carona, olhando pela janela, perdida em pensamentos que eu não conseguia alcançar. Ela tinha mudado nos últimos dias. Não era mais aquela menina assustada que eu tinha encontrado no posto. Havia algo diferente nos olhos dela agora. Algo mais forte, mais decidido. Ou talvez fosse só cansaço, cansaço de fugir, cansaço de ter medo, cansaço de viver sempre olhando para trás. Rodamos por 3 horas sem parar. Passamos por Barreiras, uma cidade grande para o interior da Bahia, mas não paramos. Seguimos direto, sempre em frente, sempre fugindo. Meu braço ainda doía onde Dalva tinha dado os pontos, mas era uma dor suportável. Uma lembrança de que eu tinha lutado, de que eu tinha resistido, de que eu não tinha desistido. Carlos, Larissa disse, quebrando o silêncio que já durava quase 1 hora. A gente não pode viver assim para sempre. Viver como? Fugindo, correndo, sempre com medo. Ela virou o rosto para mim e os olhos dela estavam molhados.
Eu não aguento mais, Carlos. Eu não aguento mais viver assim. Não soube o que responder, porque ela tinha razão. A gente não podia viver assim para sempre. Mais cedo ou mais tarde, eles iam nos encontrar de novo. Ou a gente ia cometer um erro, ou a sorte ia acabar. E aí? O que ia acontecer? O que você quer fazer, então? Perguntei baixinho. Ela ficou em silêncio por um tempo, mordendo o lábio inferior, pensando. Eu quero parar de fugir. Quero enfrentar eles. Larissa, eu sei que parece loucura. Eu sei, mas a gente não tem escolha, Carlos. Eles não vão desistir. Você mesmo disse. Então talvez a gente tenha que fazer eles desistirem. E como a gente faz isso? Denunciando eles. Indo na polícia. Contando tudo. Suspirei fundo. Era uma ideia arriscada, muito arriscada. Larissa, você não entende. Esses caras são perigosos. Eles têm conexões, dinheiro, poder. Se a gente vai na polícia e não dá em nada, eles vão saber. E vão vir atrás de nós com muito mais força. Então o que a gente faz? Fica fugindo para sempre? Ela estava chorando agora, as lágrimas escorrendo sem parar. Eu não quero mais viver assim, Carlos. Eu quero ter uma vida de verdade. Quero acordar sem medo. Quero dormir sem pesadelos. Quero ser livre. A voz dela quebrou na última palavra, e meu coração se partiu junto. Encostei o caminhão no acostamento. Desliguei o motor. Virei para ela e segurei o rosto dela com as duas mãos, obrigando ela a me olhar nos olhos. Escuta, você vai ser livre. Eu prometo, mas a gente tem que fazer isso direito. A gente tem que ser esperto. Não pode ser impulsivo. Então me diz o que a gente faz. Por favor, Carlos, me diz. Pensei muito. E então, devagar, uma ideia começou a se formar na minha cabeça. A gente precisa de provas. Provas reais. Fotos, vídeos, documentos. Alguma coisa que prove o que eles fazem. Alguma coisa que a polícia não possa ignorar. Como a gente consegue isso? Você conhece o lugar onde eles te mantinham? Ela assentiu, trêmula. Conheço. É uma casa velha, no interior de Tocantins, perto de uma cidade chamada Dianópolis. Você lembra o endereço? Não exatamente, mas eu lembro do caminho, eu lembro de tudo. Ela fechou os olhos, como se estivesse revivendo algo doloroso. Cada detalhe daquele inferno. Então a gente volta lá, de noite. A gente tira fotos, grava o que puder e depois a gente leva tudo para a polícia, para o Ministério Público, para a imprensa, para quem for necessário. Carlos, isso é perigoso demais. Eu sei, mas é a única forma de terminar isso de verdade. De fazer eles pagarem, de te dar a liberdade que você merece. Ela me olhou por um longo tempo, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas havia algo diferente agora. Havia determinação. Tá bom, ela disse, firme. Vamos fazer isso. Tem certeza? Tenho. Porque se a gente não faz, eu vou viver com medo o resto da vida, e eu prefiro morrer tentando do que viver assim. Segurei a mão dela com força. Não vamos morrer. A gente vai conseguir. Eu prometo. E dessa vez, eu realmente acreditava. Seguimos viagem. Mudamos de rota, voltamos em direção a Tocantins, mas por estradas secundárias, evitando as principais. Paramos numa cidade pequena chamada Alvorada do Norte, na divisa entre Goiás e Bahia. Tinha um hotelzinho de beira de estrada, simples, discreto, perfeito. Alugamos um quarto, dessa vez com uma cama só, porque não sobrava dinheiro para luxos. E passamos a tarde planejando. Larissa desenhou um mapa da memória, mostrando a localização da casa, as entradas, as saídas, onde ficavam os quartos, onde os homens costumavam ficar. Tem câmera de segurança? Lhe perguntei. Tem, 2. Uma na frente, uma nos fundos. Guardas. Geralmente tem 2 ou 3 homens de noite, armados. Merda. Não vai ser fácil. Olhei para o mapa que ela tinha desenhado. Era detalhado. Preciso. Ela conhecia cada canto daquele lugar, cada sombra, cada esconderijo. A gente vai precisar de equipamento, falei. Uma câmera boa, talvez um celular com boa resolução, algo que grave com clareza, mesmo no escuro.
E como a gente consegue isso? Pensei. Depois peguei meu celular velho, um aparelho básico que mal tirava foto, e suspirei. Vou ter que comprar um novo, e isso vai acabar com o que sobrou do dinheiro. Carlos, você não precisa gastar tudo comigo. Preciso sim, porque isso não é só por você, é por todas as outras meninas que ainda estão lá. Todas as que vão chegar depois. A gente tem que acabar com isso. Ela me olhou com aquele olhar que já me era familiar. Aquele olhar de gratidão misturada com incredulidade, como se ela ainda não conseguisse acreditar que alguém se importava de verdade. Você é diferente de todo mundo que eu conheci, Carlos. Não sou, não. Só sou um velho tentando fazer a coisa certa pela primeira vez na vida. Ela deu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Então você está fazendo um bom trabalho. No dia seguinte, saímos cedo. Fomos até Palmas de novo. A cidade era grande o suficiente para termos lojas de eletrônicos decentes. Comprei um celular smartphone intermediário com câmera boa e bastante memória. Gastei quase R$ 1.000. Sobrou pouco, mas dava para o essencial. Voltamos para a estrada, agora rumando diretamente para Dianópolis. O plano era simples. Chegar de noite, estacionar o caminhão longe, ir a pé até a casa, tirar fotos e gravar o que pudesse e sair sem ser visto. Simples no papel, mas eu sabia que a realidade ia ser muito mais complicada. Chegamos nas proximidades de Dianópolis no fim da tarde. Larissa foi me guiando pelas estradas de terra, reconhecendo o caminho como se tivesse estado ali ontem. É ali, ela disse, apontando para uma casa velha, isolada, cercada por mato e árvores secas. Aquele inferno. Parei o caminhão a uns 2 quilômetros de distância, escondido atrás de uma mata fechada. Eram quase 8 da noite. O céu estava escuro, sem lua. Perfeito, você fica aqui, falei. Não, eu vou com você. Larissa, eu vou com você, Carlos. Eu conheço a casa. Eu sei onde entrar, onde as câmeras não pegam. Você precisa de mim. Ela tinha razão. E eu sabia disso. Tá bom, mas a gente faz do meu jeito. Nada de improviso. A gente entra, faz o que precisa fazer e sai, sem ser visto, sem confronto. Combinado. Desci do caminhão. Peguei o celular novo, testei a câmera. Funcionava bem, mesmo no escuro. Guardei no bolso. Larissa desceu também, vestindo uma blusa escura que eu tinha comprado para ela. Pronta? Pronta. Começamos a caminhar pela mata em silêncio. Apenas o som dos nossos passos na terra seca e o canto distante de cigarras. Meu coração batia forte, as mãos suavam. Eu tinha medo, muito medo, mas também tinha determinação, porque isso ia acabar hoje, de um jeito ou de outro. Chegamos perto da casa. Ela era maior do que eu imaginava. 2 histórias, pintura descascada, janelas com grades. Tinha luz acesa em alguns cômodos, música tocando baixo, vozes. Quantas meninas tem lá dentro? Sussurrei. Umas 5 ou 6 normalmente. E os homens? Não sei. Pode ter 2, pode ter 10. Depende do dia. Ótimo, murmurei sarcástico. Larissa me guiou até os fundos da casa. Tinha um muro baixo, fácil de pular. Do outro lado, um quintal sujo, cheio de lixo e entulho. A câmera não pega aqui, ela sussurrou. Tem um ponto cego. Pulamos o muro. Caímos do outro lado, agachados, escondidos nas sombras. Esperamos alguns segundos, ouvindo. Nada. Ninguém tinha nos visto. Por aqui, Larissa apontou para uma janela aberta no andar térreo. Fomos até lá. A janela dava para uma lavanderia. Vazia, silenciosa. Entra, ela sussurrou. Entrei primeiro devagar, tentando não fazer barulho. Larissa entrou logo depois. Ficamos parados por alguns segundos, apenas ouvindo. Vozes no andar de cima, risadas, um cheiro forte de cigarro e álcool. Peguei o celular, liguei a câmera e comecei a gravar. Filmei tudo, as correntes presas na parede de um dos quartos, os colchões sujos no chão, as marcas de violência nas portas. Cada detalhe era uma prova. Cada imagem era uma evidência. Vem, Larissa sussurrou. Tem mais no andar de cima. Larissa, é muito arriscado. Eu sei onde os homens ficam. A gente consegue.
Subimos as escadas devagar, passo por passo, evitando os degraus que rangiam. Chegamos ao corredor do segundo andar. Tinha 4 portas, 3 fechadas, uma entreaberta. Larissa apontou para a porta entreaberta. Eu me aproximei, espreitei por dentro. E o que eu vi me fez querer vomitar. Tinha 3 meninas lá dentro. Jovens, muito jovens. Uma não devia ter mais de 15 anos. Elas estavam sentadas no chão, olhando para o nada, os rostos vazios de qualquer emoção, como zumbis, como mortas-vivas. Filmei tudo, cada segundo, cada rosto, cada detalhe. Acabou, sussurrei. Vamos embora. Mas quando viramos para voltar, havia um homem no fim do corredor. Alto, forte, tatuado. Ele nos olhou por um segundo, processando o que via. E então gritou: "Intruso! Tem gente aqui! Merda! Corre!" Gritei para Larissa. Corremos de volta para o corredor. Descemos as escadas pulando 3 degraus de cada vez. Ouvi passos pesados atrás de nós. Vozes, gritos. "Não deixa eles saírem." Chegamos na lavanderia, pulamos pela janela. Caímos do outro lado, rolamos no chão. Levantamos e corremos. Corremos pela mata, tropeçando em raízes, sendo arranhados por galhos, mas sem parar. Ouvi tiros, 2, 3, 4. As balas assobiavam perto, acertavam árvores, levantavam terra. "Não para!" gritei. "Não para!" Continuamos correndo. Meus pulmões ardiam, as pernas doíam, mas eu não podia parar. A gente não podia parar. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, chegamos no andarilho. Subi na cabine, liguei o motor com as mãos tremendo. Larissa pulou do outro lado. "Vai! Vai!" Acelerei. O caminhão saiu derrapando, levantando terra, as rodas cantando. Ouvi mais tiros atrás de nós, mas já estávamos longe. Seguimos pela estrada de terra, depois pela asfalto, sempre acelerando, sempre fugindo, até que as luzes da casa desapareceram completamente. Só então eu respirei. "A gente conseguiu!" Larissa disse ofegante, chorando e rindo ao mesmo tempo. "A gente conseguiu, Carlos!" Segurei o celular. Ainda estava gravando. Parei a gravação. Revisei o vídeo. Estava tudo lá, tudo. As correntes, os quartos, as meninas, os homens, provas. Provas reais, concretas, inegáveis. "A gente conseguiu!" Repeti, ainda sem acreditar. E pela primeira vez em dias, eu senti que talvez, só talvez, a gente tivesse uma chance de vencer. Não paramos até chegar em Goiânia, capital de Goiás. Era uma cidade grande, movimentada, com polícia de verdade, com Ministério Público, com imprensa. Fomos direto para a delegacia. Entramos, sujos, cansados, mas determinados. Contamos tudo para a delegada de plantão. Uma mulher de uns 40 anos, séria, atenta. Mostramos os vídeos, mostramos as fotos. Ela ficou em silêncio, assistindo tudo. Quando terminou, olhou para nós com uma expressão que misturava raiva e tristeza. "Vocês fizeram um trabalho perigoso, muito perigoso, mas importante, muito importante." Ela pegou o celular. "Vou encaminhar isso para o Ministério Público imediatamente e vou abrir um inquérito. Esses homens vão pagar pelo que fizeram." "E as meninas?" Larissa perguntou, a voz trêmula. "As que ainda estão lá. Vou mandar uma operação hoje mesmo. Elas vão ser resgatadas. Eu prometo." Larissa desabou em lágrimas. Lágrimas de alívio, de gratidão, de esperança. Eu apenas segurei a mão dela, sentindo algo parecido. 3 dias depois, a operação aconteceu. 6 meninas foram resgatadas. 7 homens foram presos. A casa foi lacrada. E o caso virou notícia nacional. Larissa e eu demos depoimento. Contamos tudo, cada detalhe, cada momento. E então, finalmente, pela primeira vez em muito tempo, pudemos respirar. 2 meses se passaram. Larissa estava morando num abrigo provisório, recebendo acompanhamento psicológico, reconstruindo a vida aos poucos. Conseguiu um emprego numa padaria, num bairro tranquilo de Goiânia. Simples, honesto. Exatamente o que ela queria. Eu voltei para a estrada. Peguei novas cargas, novos destinos. Mas era diferente agora. Não estava mais fugindo. Estava apenas vivendo.
E de vez em quando eu passava em Goiânia, visitava Larissa, tomávamos café juntos, conversávamos, ríamos, às vezes chorávamos também, mas estávamos vivos, estávamos livres. E pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que tinha feito algo que valia a pena, algo que Marina teria orgulho. Estava dirigindo pela BR-153, voltando de uma entrega em Belém, quando recebi a ligação. Era Larissa. Carlos? Oi, Larissa. Tudo bem? Tudo. Eu só queria te agradecer. De novo. Não precisa agradecer. Preciso, sim. Você mudou minha vida, Carlos. Você me salvou. De verdade. Senti o nó na garganta apertar. Você também me salvou, Larissa. Como assim? Você me deu uma razão para acreditar que eu ainda posso fazer a diferença, que eu ainda tenho valor, que a vida ainda vale a pena. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse, a voz embargada, a gente se salvou então. A gente se salvou. Ficamos em silêncio, apenas respirando, cada um no seu canto, mas conectados por algo maior do que a distância. Quando você volta para Goiânia? Ela perguntou. Semana que vem. Tenho uma carga para entregar lá. Então a gente se vê? Claro, a gente se vê. Tá bom. Tchau, Carlos. Tchau, Larissa. Desliguei o telefone. Olhei para a estrada à minha frente. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. O asfalto brilhava sob a luz dourada. E pela primeira vez em 6 anos, eu não sentia mais culpa. Não sentia mais vazio. Sentia paz. Porque eu tinha feito o certo. Eu tinha ficado. Eu não tinha fugido. E isso, eu sabia, Marina teria aprovado. Acendi um cigarro, dei uma tragada longa e sorri. A estrada ainda era longa. Ainda tinha muitos quilômetros pela frente. Muitas entregas. Muitas noites solitárias. Mas agora, eu sabia que não estava sozinho. Porque em algum lugar, Larissa estava reconstruindo a vida. E eu tinha ajudado nisso. Isso era suficiente. Mais do que suficiente. Era tudo. Fim, a história de Carlos e Larissa termina aqui, mas os ecos dela continuam. Uma história sobre segundas chances, sobre redenção, sobre como um encontro inesperado na estrada pode mudar 2 vidas para sempre. Sobre como, às vezes, salvar alguém é a única forma de nos salvarmos também.